Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vida Europa. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e nesse podcast é a segunda parte do caos da social-democracia na Áustria. Tem a primeira parte que eu convido que vocês vejam lá no podcast e também vejam lá no meu blog, o adrianaribeiromaia.com. Eu tinha acabado de escrever o texto análise da eleição do cabeça de lista do Partido Social Democrata da Áustria, o SPÖ, e ia publicá-lo no site quando o meu celular começou a apitar. Fui conferir e vi que de repente o líder do SPÖ não era mais Rampeter Doskozil e sim Andreas Babler. A pessoa responsável por essa contagem de votos, Michaela Grubesa, disse que havia um erro na contagem de votos, especialmente na interpretação de uma tabela de Excel. Inclusive, quem descobriu isso foi um jornalista do OF, e o Martin Thür, que inclusive publicou um tweet sobre isso na sua conta do Twitter. Crise aprofundada. Depois do anúncio do erro, o vencedor, entre aspas, Rampeter Doskozil, governador do estado Burgenland, anunciou que se retirava da política nacional da Áustria. Ele permanecerá somente governador do seu estado. O Burgenland é um estado que se encontra ao sul de Viena, fronteira com a Hungria. Andreas Babler, prefeito da cidade de Traisenkirchen, no estado da Baixa Áustria, deu uma conferência de imprensa e afirmou que vai pedir a recontagem dos votos. Isso gera uma crise de credibilidade junto ao eleitorado e um verdadeiro debate ideológico. Doskozil é mais voltado para a direita, com um discurso anti-refugiado. Já Babler tem um discurso ideologizado, mais pró-refugiados, inclusive, o que é um tema tabu aqui, a nacionalização dos estrangeiros. Babler é prefeito de Traisenkirchen, onde há o maior centro de recebimento de refugiados da Áustria. No ano de 2015, no auge da crise migratória, Traisenkirchen foi o centro de todas as atenções pela quantidade de refugiados que recebeu na época. Esse assunto foi instrumentalizado na época pela extrema-direita, tanto que ganhou as eleições junto com o Partido Conservador em 2018. Neste momento, o cabeça de lista do VP na época, Sebastian Kurz, ganhou as eleições e fez coalizão com a FPÖ, a extrema-direita. Para saber mais sobre esse assunto, tem lá no blog vários textos no adrianaribeiromaia.com. Esse governo cairia em 2019 com o escândalo do Ibiza Affair. Em seguida, viria as eleições que culminaria na coalizão atual entre conservadores e verdes. Luz no fim do túnel, difícil prever como o SPÖ sairá dessa crise e quais são as consequências para a política austríaca. A novela ainda não acabou e eu com certeza escreverei mais vezes sobre o assunto. Bom, esse foi o podcast Vida Europa sobre a crise no Partido Social Democrata na Áustria. Seguramente a gente vai ter mais sobre isso porque a história ainda está em desenvolvimento. Se vocês curtem histórias Vida Europa, esse aqui é um podcast que é voltado para a leitura dos textos que se encontra no meu blog, o adrianaribeiromaia.com, onde a gente fala muitas vezes de política, aliás, muito importante também, não somente para os brasileiros que vivem na Áustria para entender, mas todos aqueles que querem conhecer como funciona a vida Europa, e a política é uma parte muito importante. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de curtir, compartilhar, segue, não deixe de me mandar mensagem, sugestão de pauta e até o próximo podcast.